Correção das questões de efeitos coligativos, os aspectos quantitativos das propriedades coligativas. Lembrando o nosso macetinho, que é fundamental em propriedades coligativas, o para você. Quando adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor abaixa, a pressão osmótica aumenta, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Na questão de número 1, pessoal, se diz que vai se adicionar, tá certo? A sacarose a uma solução que tem água. Quer saber ali qual é a variação da pressão de vapor e como fica a pressão de vapor da solução. Então, a variação da pressão de vapor é a fração molar do soluto vezes a pressão do líquido puro vezes o I, que é o fator de Van Hoff. Daí, moçada, a fração molar é 0,1, pressão de vapor 24 milímetros de mercúrio, e a sacarose, um composto orgânico, não se transforma em íons. Então, vezes 1. Quanto deu a variação? 2,4. Primeira resposta. Então, a água pura tem uma pressão de vapor 24. Eu adiciono o soluto, o que acontece com a pressão de vapor? Diminui. Então, desconta o 2,4. E a pressão de vapor agora da água na solução é 21,6. Resposta letra A. Questãozinha de número 2, moçada, nós temos a água e é adicionado glicose ali, tá? Então, a fração molar da glicose é 0,01. A pressão da água, que é o líquido puro, 760. Glicose, um composto orgânico, não vira íons. Então, vezes 1. Quanto que deu a variação da pressão de vapor? 7,6. Tá certo, moçada? Agora, como que fica a pressão de vapor da água na solução? A água pura é 760. A variação com a adição da glicose de 7,6. Só que lembre que essa variação é para baixo. Então, tu tem que diminuir. Então, fica 752,4. Resposta letra C na questão de número 2. Questão 3. É adicionado glicose a uma solução que tem água, tá? Então, ó, variação da temperatura de ebulição, constante bulioscópica, vezes a molaridade, vezes o fator de Van Hoff. Então, a variação de temperatura é a constante, que é 0,5, a molaridade, 0,1 mol por quilograma, e o I é 1, porque a glicose é um composto orgânico, não vira íons. Quanto que deu a variação? 0,05. Letra A. Questãozinha de número 4. Agora, moçada, nós temos ali adicionado à água o cloreto de cálcio, tá? Então, variação da temperatura de ebulição, constante bulioscópica, vezes a molaridade, vezes o I. A constante é 0,5, a molaridade do cloreto de cálcio é 0,1 e o I é 3. Por que o I é 3? Porque o cloreto de cálcio é CaCl2. Quando colocado em água, a água vai lá e dissocia este sal, produzindo o cálcio mais 2 e 2 cloro menos 1. Então, quantos íons? 3. O cálcio mais 2
e os 2 cloro menos 1. Por isso, vezes 3. Variação da temperatura de ebulição, 0,15 graus Celsius, letra C. Questão de número 5. Na questão de número 5, moçada, nós temos ali a adição de NaCl à água, tá? E a gente quer saber como é que fica a variação da temperatura de congelamento. Então, variação de temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molalidade vezes o I. A constante é 1,86, a molalidade é 1 mol por quilograma e o I é 2, porque é adicionado NaCl. O NaCl, quando colocado em água, sofre dissociação iônica, produzindo 2 íons. Sódio mais 1 e cloro menos 1. 2 íons. Por isso, vezes 2. Quanto que fica a variação da temperatura de congelamento? 3,72. A água pura congela a 0 grau. Quando eu adiciono sal, o que acontece com a temperatura de congelamento? Diminui. Então, por isso, tu tem que diminuir aqui, ó. 0 menos o que diminui, a solução passa a congelar a 3,72 graus Celsius negativo. Questão de número 6, tá? 0 mol de glicose é colocado em 4,9 mol de água, tá? E eles querem saber como fica a pressão de vapor da água aí gurizada com a glicose. Então, ó, variação da pressão de vapor é a fração molar do soluto vezes a pressão do líquido puro vezes o fator, moçada, de Van Hoff. Daí, o que é a fração molar do soluto? Número de mols do soluto dividido pelo número de mols total, que é o soluto mais o solvente. O líquido puro é 24 milímetros de mercúrio e o I, gurizada, é 1, porque é um composto orgânico, não vira íons. Quanto que deu a variação? 0,48. Então, a água pura tem uma pressão de vapor 24. Como eu adicionei ali o soluto, a pressão de vapor diminui. Então, eu tenho que descontar esse 0,48 da variação. Então, a solução passa a ter uma pressão de vapor de 23,52 milímetros de mercúrio. Letra D na questão 6. Questãozinha de número 7, pessoal, tá? Olha o que diz ali. Seguindo os passos do químico francês François-Marie Raoult, pesquisando sobre o efeito ebulométrico das soluções, um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo que a constante bulioscópica da água é 0,52 graus Celsius por molar, depois de algum tempo, a temperatura inicial de ebulição por ele encontrada foi de... Então, moçada, o que nós precisamos calcular? A variação da temperatura de ebulição. Então, a constante bulioscópica vezes a molaridade vezes I. Lembre que a molaridade se calcula, pessoal, assim, ó. Pega a massa do soluto, divide pelo mol do soluto, vezes o M2, que é a massa do solvente em quilo, tá? Então, moçada, nós temos ali a constante bulioscópica 0,52, massa do soluto 90, mol do soluto, que é a glicose, 180, 400 gramas em quilo, 0,4.
A glicose não vira íons, composto orgânico, vezes 1. Então, a variação da temperatura de ebulição, 0,65. A água entra em ebulição a 100 graus. Quando eu adiciono um soluto, a temperatura de ebulição aumenta. Então, por isso, eu tenho que acrescentar esse aumento. Então, a solução entra em ebulição a 100 graus, 65 graus Celsius. Letra D na questão de número 7. Questão de número 8, moçada. Consta que por volta de 600 a.C., os fenícios já usavam o glicerol, subproduto da fabricação de biodiesel, para fabricar um tipo de sabão primitivo. Considerando que a constante bulioscópica da água é 0,52 e que a constante crioscópica é 1,86, quando adicionamos 18,4 gramas de glicerol em 500 gramas de água, os pontos de ebulição e de congelamento da água serão, nesta ordem, aproximadamente igual a quanto? Então vamos lá. Variação da temperatura de ebulição. Constante bulioscópica, molaridade vezes I. Como é que calcula a molaridade? Assim, né, pessoal? Se calcula assim. Então, ó, variação de temperatura de ebulição é a constante, 0,52, uma massa do soluto, 18,4, que é o glicerol, daí mol do soluto, 92, e tu tem 500 gramas de solvente, que em quilo é 0,5. O glicerol é um composto orgânico, não vira íons. Então aqui 1, ó, variação da temperatura 0,21, tá? A água entra em ebulição a 100. Quando eu adiciono o soluto, a ebulição aumenta, ó. Então, eu tenho que acrescentar a variação, que é 0,21. Então, a solução vai entrar em ebulição a 100,21 graus Celsius. E o congelamento? Então, ó, variação da temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molaridade vezes o I. A constante é 1,86, a molaridade é 0,4, que é essa conta aqui, ó, pessoal. Esta continha aqui, ó, da 0,4, tá? Vezes 1, porque o glicerol, um composto orgânico, não forma íons. Então, a variação da temperatura de congelamento deu 0,74. A água congela 0 grau, tá? Quando foi adicionado ali, pessoal, esse composto, o que aconteceu com a temperatura de congelamento? Diminuiu. Então, tu tem que diminuir a variação. Então, 0 menos 0,74, a solução passou a congelar a menos 0,74 graus Celsius. Letra A na questão de número 8. Vamos dar uma olhadinha. A questão de número 9, que diz assim, ó, sabendo que a temperatura de congelação do benzeno puro é 5,5 graus Celsius e sua constante crioscópica 5,1, assinale a alternativa que traz a temperatura de congelação do benzeno numa solução de naftaleno 0,3 mol por quilograma aí, tá? Então, moçada, variação da temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molaridade vezes o I. A constante é 5,1, a molaridade é 0,3 e o I é 1, porque afinal de contas é o naftaleno, né? O naftaleno é um composto orgânico, um hidrocarboneto, quando colocado em água, no caso ali colocado no benzeno, tá, pessoal, não vai formar íons. Então, vezes 1.
Variação da temperatura de congelamento, 1,53. O benzeno, quando puro, congela a 5,5 graus Celsius. Mas a este benzeno foi adicionado naftaleno, que é o soluto. O que vai acontecer? A temperatura de congelamento diminui. Então, por isso, eu tenho que diminuir a variação que eu calculei. O benzeno puro congela 5,5. Agora, com o naftaleno, vai congelar a 3,97 graus Celsius. Resposta letra A. Questão de número 10. Olha o que diz a questão de número 10. Lá no final do texto, tá? Calcule a massa de glicerina que deve ser adicionada por quilo de água em uma solução que só começa a se solidificar a menos 10 graus Celsius ali. Então, pessoal, olha aqui, ó. A variação da temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molaridade vezes I. Aqui temperatura começa a congelar a menos 10. A água congela a 0 grau. Mas como foi colocado ali, pessoal, a glicerina está congelando a menos 10. Então, quanto que deu a variação? 10. Constante crioscópica, 1,86. Como que se calcula a molaridade? Massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o M2, tá? Então, olha aqui, ó. A massa da glicerina, que é o soluto, é a pergunta. O mol da glicerina é 92. E quanto que eu tenho ali de solvente? 1 quilo. E daí aqui, pessoal, o glicerol é um composto orgânico, não vira íons. Então, uma aqui. Calculei, no caso da glicerina, né? A massa do soluto deu 494 gramas. Resposta, letra o que, pessoal? Letra C ali. Questão de número 11. O abaixamento na temperatura de congelação da água numa solução com 136,8 gramas de sacarose dissolvido em 200 gramas de água é... Então, moçada, variação da temperatura de congelamento. Constante crioscópica, molaridade vezes I. A variação a gente vai calcular. A constante 1,86. A massa do soluto 136,8. O mol do soluto, que é a sacarose, 342, está na questão. E tu tem aqui, moçada, 800 gramas de água. Então, em quilo, 0,8 quilos ali, tá? Daí, a sacarose é um composto orgânico, não vira íons, vale 1. Variação da temperatura de congelamento, 0,93 graus Celsius. Resposta, letra C, na questão de número 11. Questão 12. As temperaturas de início de congelação e ebulição da água ao nível do mar numa solução preparada com 11,1 grama de cloreto de cálcio em 500 gramas de água são respectivamente. Se tu olhar no gabarito a segunda pergunta, tu vai ver que é uma resposta diferente em cada letra. Então vamos calcular só a segunda pergunta, que é a temperatura de ebulição. Então, começamos calculando a variação da temperatura de ebulição. Constante bulioscópica vezes a molaridade vezes o fator de Van Hoff, tá? Então, ó, variação da ebulição, constante 0,52, massa do soluto 11,1, mol do soluto está na questão, 111, e tu tem 500 gramas de água, que em quilo é 0,5. Lembre que a massa do solvente, ó, sempre tem que estar em quilo, tá? Então, calculei, deu 0,312
a variação. A água entra em ebulição a 100 graus, tá? Como eu adicionei, gurizada, cloreto de cálcio, tá? O que aconteceu? A temperatura de ebulição aumentou. Então, por isso que eu tenho que somar aqui, ó, mais 0,312. Então, essa água vai passar a entrar em ebulição a 100,312. Tu viu aqui que o fator de Van't Hoff é 3. Por que o fator de Van't Hoff é 3? Porque é o cloreto de cálcio, CaCl2. Em água vira quantos íons? 3. O íon cálcio mais 2 e 2 íons cloro menos 1, tá? Por isso, vezes 3, resposta letra D. Questão de número 13. Questão da ACAF diz o seguinte: foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona, acarretando em um aumento de 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da acetona, tá? A massa de etanol dissolvida foi igual a... Então, pessoal, variação de temperatura de ebulição, constante ebulioscópica, molaridade vezes I. A variação é 0,86, a constante ebulioscópica da acetona 1,72, massa do soluto, que é o etanol, é a pergunta, mol do etanol, que é o soluto, 46, e eu tenho ali, tá certo, 200 gramas de acetona em quilo 0,2, tá? O etanol, um composto orgânico, quando colocado em água, não vira íons, portanto, vezes 1. Quanto que deu a massa de etanol? 4,6 gramas. Letra D. Chegamos à questão 14 de Londrina. O eugenol, um composto de fórmula molecular, aparece ali a formulazinha, é o ingrediente ativo do cravo da Índia. O benzeno é um líquido inflamável e incolor e é um composto tóxico. Como todos os compostos aromáticos, né, pessoal? Tóxico. De 80,10 graus Celsius. Sabendo que a quantidade de eugenol dissolvida em 10 gramas de benzeno e que a constante ebuliométrica do benzeno é de 2,53 graus Celsius por molar, considere as afirmativas a seguir. 1. O ponto de ebulição do benzeno continuará sendo 80,10 graus Celsius, mesmo com a adição do eugenol. Se eu adicionar o eugenol no soluto, a temperatura de ebulição vai aumentar. Então não vai ficar a mesma. Portanto, o item 1 é falso, porque vai ficar maior, vai aumentar. Veja, pessoal, que só sobrou duas letras, a C ou a E aí. Item 2. A quantidade de eugenol necessária para elevar a temperatura em 1 grau Celsius é de 0,648 gramas. Vamos ver se é verdade, pessoal. Então, ó, variação da temperatura de ebulição, constante ebulioscópica vezes a molaridade vezes I. Enquanto que elevar a temperatura, 1 grau, tá? Valor da constante, 2,53. Quero saber a massa do eugenol, tá? Massa do soluto. Mol do eugenol, 164, tá na questão. Qual a massa do solvente, que é o benzeno? 10 gramas. 10 gramas em quilo, dá quanto? 0,01. O eugenol, um composto orgânico, não vira íons, então o I vale 1. Fiz as continhas, deu 0,648. Portanto, o item 2 é verdadeiro e já dá gabarito. Resposta, letra o quê, pessoal? Letra E. Item 3, tá? Que não era necessário fazer, tá? Que já teria gabarito.
Se fossem dissolvidas 1,298 gramas de eugenol em 10 gramas de benzeno, a fração molar do benzeno, que é o solvente, nesta mistura seria de 0,942. Então vamos lá. Pessoal, para calcular a fração molar do solvente, eu tenho que ter o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Como eles deram as massas, primeiro tem que achar o número de mols. Como que acha o número de mols? Massa dividido pelo mol, tá? Então, no caso do eugenol, 1,298 dividido pelo seu mol deu 0,008 mol. Daí agora o benzeno. 10 gramas dividido pelo mol, que está na questão 78, 0,128 mol. A soma dos dois dá o número de mols total, 0,136. Então, trago para a fração molar. Observe que é a fração molar do solvente, do benzeno que se quer calcular. Então, número de mols do benzeno, 0,128, pelo número de mols totais, 0,136. E isto dá 0,942, portanto, verdadeiro o item 3. Item 4. A dissolução do eugenol no benzeno diminuirá a pressão de vapor. Sim, teoria, né? Sempre que a gente adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui, tá? Então, confirmando, resposta à letra E, quando fizemos a 1 e a 2, já deu o gabarito. Questão de número 15. Qual a variação da pressão de vapor do solvente de uma solução que possui 18 gramas de glicose em 90 gramas de água a 40 graus Celsius, tá? Daí, gurizada, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular a variação da pressão de vapor. Então, é a fração molar do soluto vezes a pressão do líquido puro vezes o I. Então, eu preciso da fração molar. A fração molar é o número de mols pelo número de mols total. Então, passar aquelas gramas para mol. Como que a gente faz isso? Massa dividido pelo mol. Então, 18 gramas de glicose é 0,1 mol. E 90 gramas de água é 5 mol. Então, a fração molar do soluto é 0,1 mol de glicose dividido por 5,1 mol, que é o total dos dois, tá? Daí, a pressão do líquido puro foi dada na questão, 55,3. Como a glicose é um composto orgânico, não vira íons. Então, aqui, ó, vezes 1. Quanto que deu a variação da pressão de vapor? 1,1 milímetros de mercúrio. Resposta letra D na questão 15. Questãozinha de número 16. Na mesma condição de pressão, foram preparadas as seguintes soluções. Em um becker, foi adicionado 1 kg de água e 1 mol de sacarose. A mistura foi agitada, dando origem à solução 1. Em um outro becker, 2, foram colocados 1 kg de água e 1 mol de cloreto de sódio. Foram misturados, tá? Em um outro becker, foi misturado em 1 kg de água com 1 mol de glicose, tá? E daí a mistura deu origem à solução 3. Sobre os becker 1, 2 e 3, eles perguntam ali, pessoal. Então, ó, no becker 1 tem sacarose, 1 mol por quilograma de água, tá? Daí a sacarose é um composto orgânico, tá certo? Então, por isso, vezes 1 aqui, ó. Então, a concentração é 1 mol por quilograma. O NaCl também é a mesma concentração, 1 mol por quilograma.
Só que quando colocado em água, vira 2 íons. O sódio mais 1 e o cloro menos 1. Por isso, vezes 2. Então, aqui a concentração ficou 2 mol por quilograma, tá? Ó, a concentração do NaCl é o dobro da sacarose. Então, o efeito coligativo também é, gurizada, o dobro. A pressão de vapor diminui o dobro, a temperatura de ebulição aumenta o dobro, a temperatura de congelamento diminui o dobro e a pressão osmótica aumenta o dobro, porque é 2 vezes maior, tá? E no caso da glicose da solução 3, 1 mol por quilograma, tá certo? Vezes 1, porque é um composto orgânico, né? Tá? Então, A1 e A3 têm exatamente o mesmo abaixamento de pressão de vapor, o mesmo aumento de pressão osmótica, o mesmo abaixamento de temperatura de congelamento e o mesmo aumento na temperatura de ebulição. Enquanto que a 2 é o dobro, tanto da sacarose como da glicose, tá? Então a correta, pessoal, é a letra C, porque diz assim, ó, a diminuição na temperatura de congelamento do solvente 2 é 2 vezes maior que a 1. Verdade. Concentração é o dobro, o efeito coligativo é o dobro também. Questão de número 17 e última, né, pessoal? Tá? Porque já temos na apostila a 18, a 19 e a 20 totalmente resolvida, tá? Pessoal, se tu tiver alguma dúvida, sei que o Antônio está tirando várias dúvidas com vocês aí, mas tu pode me procurar nas redes sociais aí que eu ajudo vocês a resolver, tira dúvida, tá? Me procura lá no Instagram, me manda um direct, procura no Face, me manda um direct, tá, pessoal? Boris Nunes, procura lá que eu ajudo vocês nas questões também, tá? Então vamos ver o que diz a 17. Uma solução aquosa de cloreto de sódio congela a menos 0,93 graus Celsius. A temperatura de ebulição desta solução será. E daí, para resolver, eles deram a constante crioscópica e a constante ebulioscópica aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Como eu tenho a variação da temperatura de congelamento, vou começar por aqui. Então, a variação, constante crioscópica, a molalidade e o I aqui. A variação é 0,93, né? Lembra, a água congela a 0. Se ali disse que está congelando a menos 0,93, é porque a variação é 0,93. Valor da constante, 1,86. Daí, gurizada, o I ali é 2, porque afinal de contas o soluto é o NaCl. Quando colocado em água, 2 íons. Na mais, Cl menos 1. Por isso o I vale 2. Daí eu só não sei a molaridade. Fiz a continha, deu 0,25 mol por quilograma ou 0,25 molal, que é a mesma coisa. Bom, agora que eu descobri a molaridade, eu posso calcular a variação da temperatura de ebulição. Constante ebulioscópica vezes a molaridade vezes I. A constante é 0,52, a molaridade 0,25, descobri aqui, e o I é 2, NaCl, né? Então, a variação, pessoal, deu 0,26 graus Celsius. A água entra em ebulição a 100. Quando eu coloco o sal, aumenta a ebulição. Então, por isso que eu tenho que somar essa variação, ó. Então, 100 mais 0,26, a solução entra em ebulição a 100 graus, 100,26 graus Celsius. Meus lindos, até a próxima aula na semana que vem.